Eu não acredito que Jesus foi casado com Maria Madalena e teve filhos. Quanto mais embrenhada e distraída eu estava nesta questão dos mestres ascensionados, mais afastada eu ficava da verdadeira luz. Não todos os caminhos vão dar a Deus. Sejam muito bem-vindos. Hoje trago-vos aqui este tema sobre a mediunidade e sobre a minha transformação também na postura relativamente à mediunidade. Quem me acompanha desde os meus tempos de New Age, que não foram assim há tanto tempo quanto isso, vocês sabem que eu falava muito de mestres ascensionados, de cura multidimensional, de mediunidade, de abrir as nossas habilidades paranormais como se fosse algo de facto positivo. E a minha visão neste momento é totalmente diferente e é alinhada com a palavra de Deus. Então ontem houveram várias questões que foram levantadas com a partilha que eu fiz, por me sentir aliviada de já não ter supostamente as minhas habilidades psíquicas como antigamente. E inclusivamente eu partilhei que eu já não tinha paralisia do sono, não tinha projeções astrais, não ouvia coisas, não via coisas, enfim, tudo isso desapareceu e eu dei graças a Deus por isso. E houveram, obviamente, muitas questões que foram levantadas no decorrer dessa partilha, porque as pessoas então perguntaram: então, mas Andreia, ter mediunidade não é bom? Ter mediunidade não vem de Deus? Então eu vou-vos falar desta passagem bíblica. Em Levítico 19:31 diz o seguinte: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Claramente aqui Deus está-nos a dizer para não usarmos da mediunidade, nem buscar consultar, não é, quem usa da mediunidade para trazer respostas. E eu sei que existe muito essa tentação no New Age de consultar, de falar com as pessoas queridas que já partiram, de obter respostas do outro lado, e muitas dessas respostas são tão precisas e concisas que nós acreditamos mesmo que isso só pode vir de Deus. Nós temos mesmo essa ilusão, muito por não conhecermos a palavra de Deus, por não conhecermos o Evangelho, de acreditar que só existe Deus. E, portanto, que, obviamente, se eu estou a ouvir espíritos, se eu inclusivamente até eu estou a ver como anjos de luz, com uma grande luminosidade e eu me sinto confortável, então só pode ser de Deus. E é aqui que nós caímos, porque Lúcifer, ele disfarça-se de anjo de luz. E eu vou-vos contar isto. Quando eu tive a minha primeira visita de Deus, há cerca de 1 ano e meio, eu tive a minha primeira visita a Deus e foi aí que eu consegui livrar-me de todos os pensamentos obsessivos que eu tinha relativamente ao divórcio, e eu comecei a entrar muito na energia da humildade e aproximar-me muito de Deus. E eu antes disso eu tinha, durante vários meses, só falado com Jesus e eu não tinha eu buscava mesmo o verdadeiro Jesus e eu acredito que foi Ele que me auxiliou para ter essa primeira visita de Deus. E essa visita a Deus foi muito transformadora, mas não foi totalmente transformadora como esta última que eu tive. Então aí eu senti a verdade no meu coração, eu enchi-me de fé, de obediência a Deus e eu reverencio Deus até ao final dos meus dias e o meu coração é de Cristo até ao final dos meus dias, porque não há dúvidas no meu coração sobre isso. Mas a primeira vez não foi assim tão forte. Então nessa primeira vez sim, eu comecei-me a aproximar de Deus. E o que é que aconteceu? Quando nós nos começamos a aproximar de Deus, o outro lado, ele tenta manter-nos no lado deles, não é? No lado da escuridão. Então o que é que eles fizeram? Ok, estamos a ver que a Andreia, vou aqui satirizar um bocadinho a coisa, estamos a ver que a Andreia está-se a aproximar de Deus, não podemos deixar que isto aconteça, temos que parar, vamos lhe dar uma falsa luz. Então foi aí que eu abri muitas minhas habilidades psíquicas, eu comecei a receber supostamente mestres ascensionados, que eu pensava que eram positivos, e depois obviamente toda a informação que eu lia sobre mestres ascensionados é que era positiva, porque todo o meu frame mental era New Age, e obviamente que eu mergulhei ali muito naquilo. E o que é que Lúcifer me deu? Ele deu-me uma falsa luz. Ok, damos-te aqui estas meias verdades, mas damos-te uma falsa doutrina. Tu pensas que estás a reverenciar a Deus, tu pensas que estás a conectar com Jesus, mas, na verdade, tu continuas do nosso lado, porque tudo isso são produções das trevas, são produções da escuridão, não são o verdadeiro Deus, não são o verdadeiro Jesus. Tanto que, esta depois também foi outra questão que me foi feita, porque eu falava muito da relação de Maria Madalena com Jesus, e inclusivamente, de acordo com as informações New Age, ambos tinham sido casados e tinham tido filhas.
Ambos tinham sido casados e tinham sido filhas, e Madalena não tinha nada sido uma prostituta, e a Bíblia estava corrupta, e não havia o Evangelho de Maria Madalena, e todas essas coisas. Mas a verdade é que ninguém sabe de onde é que essa informação veio. Inicialmente, parte dessa informação começou a ser implantada pelo Código da Vinci, com o livro, não é, do Dan Brown, quando isso veio e que começámos todos a duvidar da Bíblia, e lentamente foi havendo cada vez mais informação no New Age sobre esta questão de Maria Madalena ter sido a mulher de Cristo. Só que no lado da escuridão é esse falso Messias que existe, e em vários momentos da Bíblia Cristo nos alerta que vão vir falsos profetas, que vão vir falsos cristos a dizer que são Cristo e não são. E eu comecei a me relacionar com então o Jesus e Maria Madalena, duas mestras ascensionados esta luz falsa que foi criada, fictícia, não é? Pelo outro lado. E eu achava que eu estava a fazer bem. Obviamente, ninguém no seu estado normal vai fazer algo e facilitar curas a outras pessoas se não achar que está, de facto, a transmitir o bem. E eu acreditava puramente nisso. Só que hoje em dia eu sei que aquilo com que eu estava a mexer não era do bem. Quando eu tive a minha conversão e o meu batismo de Deus, inclusivamente isto foi algo que eu ainda não contei, foi numa das curas de terapia multidimensional, em que eu supostamente me estava a tentar conectar com o outro lado, e aquilo que eu recebi foi totalmente diferente daquilo que eu alguma vez tinha sentido. Foi avassalador, foi Deus na sua presença máxima, o verdadeiro Deus. E a partir daí eu deixei de ter vontade de fazer terapias multidimensionais, eu deixei de ter vontade de fazer Kundalini, portanto esse processo eu já vos contei no meu vídeo de conversão, que vai estar aqui em cima, para vocês que quiserem ver. E tudo isso foi deixando de fazer sentido. E aos poucos foi-me sendo mostrada a verdade pelo Espírito Santo, que aquilo que eu me estava a abrir não era de Deus. E respondendo exatamente à questão que me fizeram, então Andréia, já não acreditas de Maria Madalena e Jesus? Não acreditas que o Evangelho de Maria Madalena foi tirado da Bíblia, etc. Honestamente, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu estudo o Evangelho, quanto mais eu percebo quem foi Cristo, não esta ideia New Age de quem Jesus foi, porque Jesus não foi um mestre ascensionado. Isso é quase tornar reles aquilo que Jesus veio aqui fazer. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu percebo o quão profana é essa ideia. Neste momento, eu não acredito que Jesus foi um mestre ascensionado, não acredito que Jesus teve família, eu não acredito que Jesus foi casado com Maria Madalena e teve filhos. Inclusivamente, eu procurei pelo Evangelho de Maria Madalena, porque isso foi das coisas que mais confusão inicialmente me fez. Então, mas afinal a Bíblia é boa ou é má? Não é? Eu tinha todas aquelas resistências relativamente à Bíblia. A Bíblia foi corrompida por Constantino. Já há imensas provas que mostram que Constantino não manipulou a Bíblia. E, inclusivamente, eu procurei imenso por todos aqueles livros que não foram aceitos para serem colocados na Bíblia, os apócrifos, e não está lá o Evangelho de Maria Madalena. Em nenhum sítio é encontrado alguma referência que Maria Madalena tenha sido a esposa de Cristo. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós percebemos que ele veio cá com uma missão espiritual, de equilíbrio espiritual. Ele veio cá para pagar pelos nossos pecados, para que nós possamos ter uma relação com Deus diretamente através de Cristo. Então, que sentido faz? Porque talvez vocês não entendam, porque ainda tem muito esta visão New Age, e depois toda esta questão de Maria Madalena foi muito manipulada para a questão do empoderamento feminino e endeusar as mulheres e todas as questões da sacerdotisa para fomentar tudo isso. Então, eu acredito mesmo que isto não faz qualquer sentido. E não tem qualquer fundamento com o verdadeiro Cristo. Porque Cristo, a família de Cristo somos todos nós. Cristo veio cá, não foi para construir famíliazinhas. Cristo não foi um homem normal. Cristo veio cá para nos levar em direção ao Pai. E pagou um preço alto por isso. E não faz mesmo qualquer tipo de sentido. E hoje em dia eu não acredito nisso. O Cristo que eu conheço hoje não tem nada a ver com o Jesus que eu conheci dos mestres ascensionados. Isso é um falso Cristo, isso é um falso profeta, isso é uma falsa luz. E agora era aqui que eu queria chegar. Quando nós procuramos médiums e procuramos respostas através de magia e tarô e oráculos, anjos, canalizações, multidimensional, tudo isso, nós não percebemos que estamos a abrir
aquilo que eu chamo de portais. Para esses portais, nós estamos a abrir a oportunidade do mal nos controlar e nos influenciar e de nos colocar sementes malévolas na nossa mente. Quando eu falo de mal, eu estou a falar os serviçais de Lúcifer, que são os demónios. Mascarados de luz, mascarados de mestres ascensionados. E quanto mais eu olho para tudo aquilo que eu vivi no passado, e mesmo a própria presença de Maria Madalena e aquilo que eu acreditava, eu vejo como essas entidades demoníacas. Porque aquilo que me aconteceu, e isto eu não tirei de lado nenhum, eu vivi, foi que quanto mais embrenhada e distraída eu estava nesta questão dos mestres ascensionados, mais afastada eu ficava da verdadeira luz. Mais afastada eu ficava de conhecer o verdadeiro Deus e de conhecer o verdadeiro Cristo. E depois algo que também me dizem, Andréia, todos os caminhos vão dar a Deus. Não todos os caminhos vão dar a Deus. Em João 14,6 nós temos Jesus a dizer-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas para nós criarmos esta relação com Cristo e ir de facto em direção a Deus, nós temos que estudar a Bíblia. E aquilo que o New Age nos diz é que nunca peguem na Bíblia. O New Age ele é justificado com passagens bíblicas, não é? Porque até Lúcifer testou o próprio Jesus Cristo quando ele estava no deserto com as próprias escrituras para mostrar que ele devia pecar e ele não se deixou enganar. Então é isso que o New Age nos faz. Eles ludibriam a nossa mente com passagens bíblicas para distorcer a verdade e nos levar a acreditar numa falsa luz, porque é muito mais atrativo, é cheio de coisas a acontecer, é cheio de permissões. O que acreditar nesta falsa luz faz por nós? E eu já falei nisto aqui, penso que até foi no meu primeiro vídeo do New Age que eu ainda falava de tudo, muito a medo, mas aqui eu dizia precisamente que o que nos está a acontecer com esta espiritualidade moderna, o New Age, é que nós ficamos moles, nós aceitamos tudo e não gostamos que ninguém tenha uma posição forte com nada. Nós temos que ser compreensivos com todos, temos que aceitar como somos. E isso é a nossa maior mediocridade, é aceitar-nos como somos, ou seja, aceitar os nossos pecados, aceitar as nossas fraquezas, aceitar todas as nossas falhas. Somos humanos, temos que aceitar, não podemos condenar. Não, temos que condenar mesmo. Temos que condenar mesmo, porque é anti-Deus. E quando nós falhamos e quando nós pecamos, nós temos que nos governar por Deus e arrepender e pedir a Deus que nos mostre como ser mais como Cristo. Então todo este discurso New Age tens que se aceitar, tens que ser boazinha, tens que permitir, tens que compreender. Não te deixes levar por extremismos. Tudo isto é a primeira de mão para as outras agendas luciferianas, que são da nova ordem mundial, ideologias de género, controle total. Aquilo que nós não percebemos é que nos vão sendo dadas migalhas para que nós pensemos que estamos aí no caminho de Deus e que está tudo a correr muito bem, mas nós cada vez nos afastamos mais da verdadeira verdade e perdemos a nossa capacidade de discernimento e de perceber o que é certo e o que é errado. Então, respondendo aqui para finalizar este vídeo, é que as influências que nós recebemos quando estamos a falar com os mortos ou a buscar mediunidade de alguma forma, mestres ascensionados, anjos ou o que quer que seja, que não esteja alinhado com o Evangelho, é demoníaco e vai-nos oprimir e vai-nos destruir. E é muito fácil de vocês irem percebendo estas questões. Ok, veio esta luz toda, mas o que é que está a acontecer de facto na minha vida? Quais é que são os travões que eu estou a viver? Porque no meu caso, eu vivia todas estas coisas e parecia que a bênção que Deus me tinha dado, quando eu me rendi à humildade, eu percebi o quanto eu tinha falhado, eu me arrependi e comecei a trilhar um caminho de reconciliação com o meu marido, aquilo que eu sentia é que eu estava sempre a ir contra a parede, eu não conseguia avançar. Aquilo tinha chegado a um limite, eu não conseguia ser melhor, eu não conseguia ser mais feminina, eu não conseguia amar mais, ou seja, a reconciliação ficou travada. E quando eu encontrei a verdadeira luz, que é Cristo e Deus, tudo isso desapareceu. Todos os impedimentos desapareceram. A paz reinou e estar em paz. Paz é aquilo que Deus e Cristo nos trazem. É aquilo que ler e estudar a Bíblia nos traz. É paz, paz de espírito, paz interior. E paz não significa que não hajam momentos difíceis, não significa que eu esteja feliz todos os dias, mas eu estou em paz porque eu estou com Deus. E no New Age e nestes falsos profetas e falsos cristos e tudo isso,
o que nós sentimos é sempre uma ansiedade. Eu tenho que ir fazer algo, porque senão eu não consigo estar em paz. Eu tenho que ir falar com alguém, mestres, porque senão eu não tenho as respostas. Eu tenho que ir buscar as respostas, eu tenho que me conectar. E quanto mais eu ando nesta loucura de ilusão, mais eu me desconecto do meu corpo, da terra e da verdadeira luz. A única luz é Deus e Cristo o verdadeiro, não esta produção fictícia que nos oferecem. E que depois, como nós permitimos que ela venha, nós começamos a ser influenciados com pensamentos cada vez mais alinhados com as agendas luciferianas. É muito fácil de cair. Neste momento, aquilo que eu tenho é a minha mediunidade, ela está alinhada com Deus, com o Espírito Santo e com Cristo. É a única coisa que eu busco. As minhas antenas estão totalmente aí, não estão no outro lado, nem sequer vem outra coisa. Não aparece. Mas quando eu fiz a minha conversão, durante várias semanas, eu dormi muito mal, porque eu tinha ataques noturnos, em que me tentavam manter do outro lado. E nós temos que orar e relacionar cada vez mais com Deus, com o Criador, com Cristo, e pedir o Espírito Santo sempre na nossa vida, essa proteção. E Ele vem. Mais uma vez, em todos os vídeos eu digo que eu não estou a partilhar estas coisas para julgar ninguém, que inclusivamente faça consultas de mediunidade ou o que quer que seja, mas para alertar que a paz e a verdadeira luz não é essa. E que enquanto nós estivermos embrenhadas nesse mundo, nós estamos a ser usadas para agendas do mal e não agendas do bem. Então, antes de eu começar qualquer vídeo, qualquer gravação do que quer que seja, eu peço sempre para que estas sejam as palavras de Deus e não as minhas palavras, porque isto não é para a minha glória, isto é para a glória de Deus. Então é isso que eu desejo, que estas palavras possam tocar o coração de quem está próximo, quase a chegar a Deus e que só precisa de um empurrãozinho. Ficamos por aqui, eu fico a aguardar as vossas questões aqui nos comentários e se tiverem alguma questão a mais que queiram explorar comigo, podem enviar mensagem no Instagram. Se estiverem a passar por esta transição do New Age para Cristo, enviem mensagem, eu terei todo o gosto de falar convosco. E não se esqueçam de subscrever ao canal, deixem aqui a vossa subscrição em baixo, deixem o vosso apoio e contem-me aqui nos comentários o que é que vai na vossa mente. Até à próxima!